Olá pessoal, sou a professora Jaqueline, componente de comunicação, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Agenda 10. Então agora a gente entrou na parte das agendas que a gente está falando sobre a língua inglesa, tá? E a partir dessa agenda vocês verão muito nas atividades e tal os question words. Então é sobre isso, é sobre esse assunto que a gente vai falar aqui nessa aula hoje, sobre question words. Tá, o que são os question words? Gente, os question words são aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer uma pergunta, na verdade, para especificar uma pergunta, né? Então, são palavrinhas que a gente usa para perguntas. Por exemplo, em português, a gente pode traduzir os question words como quando, como, porquê, quem, de quem, tá? Então, esses são os question words. Então, vamos ver em inglês um pouquinho dos question words. Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês uma tabela, tá? Então, aqui a gente tem a tabelinha dos question words. Aqui a gente tem os significados deles, que é os meanings, e aqui a gente tem um exemplo. Vamos começar com o question word who. Então, quando a gente pergunta who em uma pergunta, a gente quer perguntar sobre uma person, sobre uma pessoa. Então, quando a gente usa who, a gente está perguntando sobre alguém. Who, na tradução em português, significa quem. Um exemplo disso é, who is your English teacher? Quem é seu professor ou sua professora de inglês? Ah, Jaqueline is my English teacher. Ou, por exemplo, who is your father? Quem é seu pai? Who is your mother? Quem é a sua mãe? Né? Who is your boss? Quem é o seu chefe? Who is your best friend? Então, who significa quem. Um outro question word que a gente tem que é muito usado é o question word when. A gente usa when quando a gente quer perguntar sobre time, sobre tempo, tá? Mas não específico que horas são. Mais pra frente vocês vão ver como a gente pergunta que horas são. When, assim, sobre time, por exemplo, when do you go to school? Quando você vai para a escola? Ou when do you study? Quando você estuda? When do you study English? Quando você estuda inglês? When you go to parties, quando você vai para festas, tá? Então esse when, ele é mais geral, não é? Eu não estou necessariamente perguntando que horas são, eu estou perguntando quando, tá? Pode ser no período da manhã, então when do you study? Quando você estuda, você pode falar I study in the morning, estudo pela manhã, ou I study in the afternoon, à tarde, ou at night, né? Ele é mais geral. Um outro question word muito usado também é o where. Where significa... Quando eu pergunto where, eu estou perguntando sobre um place, sobre um lugar. Então, o que significa where? Where é onde. Então, por exemplo, where do you study? Onde você estuda? I study at a TESP. Where do you work? Onde você trabalha? Where do you study English? Onde você estuda inglês, ok? Então, where significa onde. Eu estou perguntando especificamente sobre um place, sobre um lugar. What, quando a gente pergunta what, a gente quer saber sobre ou um objeto ou uma ação, tá? Então, a tradução de what pode ser, por exemplo, what is that? O que é aquilo? Então, what pode significar o que. O que você faz no final de semana? What do you do on weekends? Mas what também pode significar um objeto, por exemplo, what is your name? Qual é o seu nome, tá? Então vejam que para what a gente tem duas traduções. Então what pode significar o que, mas ele também pode significar qual. Então what is your name? Qual o seu nome? What is that? Que é aquilo? Que é isso? What does she do on Sundays? O que ela faz nos domingos, ok? E which, quando a gente faz uma pergunta com esse question word que é which, a gente está fazendo uma choice. Que é uma choice? É uma escolha, tá? Então, por exemplo, olha essa pergunta. Which color do you prefer? Blue or purple? Então, qual cor você prefere? Blue, azul, or purple, né? Então, na pergunta, eu já tenho específico ali uma escolha para fazer. Então, não estou perguntando de todas as cores qual é a sua cor favorita. Estou perguntando, você prefere azul ou purple? Então, roxo ou blue, né? Então, quando eu uso which, eu estou falando sobre uma choice, uma escolha. Então, qual cor você prefere? Blue or purple? Ok? Nós temos uma pergunta.
Temos uma pergunta do Caco. Os question words what e which têm o mesmo significado, qual, então são sinônimos e usamos indistintamente. Verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. Então, veja bem essa pergunta. Vamos responder essa pergunta por partes. Os question words what, which, eles são sinônimos? Sim, eles podem ser sinônimos. Por quê? Porque o what, ele pode significar o que ou qual. E o which, ele só significa qual. Então, tem um momento que sim, eles podem ser sinônimos. Eles podem ser usados indistintamente? Então, eles são usados de forma diferente, tá? Então, qual que é a diferença de what e which quando eles são sinônimos, quando a tradução deles é qual? Então, tem uma pergunta aí. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no quadro a pergunta. Por exemplo, what food do you prefer? Então, que comida você prefere? E which food do you prefer? Então, vamos colocar aqui pizza or hot dog. Então, olha só essas duas perguntas. Quando eu pergunto com what food do you prefer? Então, eu estou perguntando de forma geral. De todas as comidas que existem no mundo, então é de forma geral. Que comida você prefere? What food do you prefer? Né? Então, você tem a liberdade de responder, pode ser qualquer comida que você conheça. Agora, nessa segunda pergunta, olha só. Which food do you prefer? Qual comida você prefere? Pizza or hot dog? Então, eu te dei aqui o que? Uma choice para fazer, uma escolha, tá? Então, a sua opção aqui, ela tá reduzida. Eu não perguntei de qualquer comida que exista no mundo. Você prefere? Eu perguntei entre pizza e hot dog. Que comida você prefere? Então, a gente usa which quando a gente tem uma escolha para fazer, tá? E o what no sentido mais amplo, ok? Bom, vamos continuar com os question words. Então, vamos ver um pouquinho mais de question words. Quais são os question words que nós temos? Então, a gente também tem o question word. Tá. Lembra que a gente falou do question word when, que é quando, né? Então, quando a gente usa when, a gente está falando de uma forma mais abrangente. Então, por exemplo, when do you study? Quando você estuda? Então, você pode falar I study in the morning, I study in the afternoon, I study at night, ou até I study on the weekends, nos finais de semana. Agora, se eu quero saber a hora específica, eu não pergunto when, né? Aí eu pergunto que horas. Por isso que a gente usa what time. Então, what time significa que horas. Então, eu vou falar a hora exata. Então, what time, eu quero saber do time, da hora. E um exemplo disso é what time do you wake up? Que horas você levanta? E quando eu pergunto que horas, eu falo a hora exata. Por exemplo, eu levanto 5 da manhã, né? Então, I wake up 5 o'clock, ok? Nós também temos o whose. Quando a gente usa esse question word, a gente está falando sobre possession, sobre possessão, ou seja, a gente está perguntando de quem pertence algo. Por exemplo, whose is this dog? De quem é este cachorro? De quem pertence a esse cachorro, né? Whose is this dog? This dog is mine. Esse cachorro é meu, ok? Nós temos também o question word why. Né? Quando a gente usa esse question word, a gente quer saber a razão, a reason de alguma coisa. Por exemplo, why is he sad? Por que ele está triste? Né? Então, quando a gente quer saber a razão, a gente usa why. Olha que interessante. Na nossa língua, na língua portuguesa, inclusive vocês viram nas agendas, acho que 2 anteriores, né? O uso dos porquês, o uso dos porquês na língua portuguesa. E aí a gente tem porquê junto, porquê separado, porquê com acento, né? Nós temos 4 tipos de porquê na língua portuguesa. E na língua inglesa? Nós também temos vários tipos de porquê. Então, na língua inglesa a gente só tem 2 tipos de porquê. A gente tem o porquê na pergunta, que a gente usa o why para perguntar.
Então, why is he sad? E para responder a gente usa because, né? Então, se eu fosse responder aqui, why is he sad? Because he lost his dog, por exemplo. Ele perdeu o cachorro dele e ele está triste, né? Então, a gente usa why para perguntas e a gente usa because em respostas. Então, a gente só tem dois porque em inglês. Na verdade, a gente tem uma outra pergunta que a gente não é exatamente por quê, mas a gente fala assim, por que razão? Que a gente vai ver um pouquinho mais adiante também. Que é o how come, né? Então, a gente pode usar how come, que é por que razão, ok? Bom, seguindo em relação aos question words, a gente tem o question word que é o how, né? Quando a gente faz uma pergunta com how, a gente quer saber a manner, ou seja, a maneira, tá? Por exemplo, how do you go to school? Então, de que forma, de que maneira você vai para a escola? E aí você pode falar, eu vou para a escola de ônibus, de metrô, então I go to school by bus, by subway, by car, by bike, ou a pé, ou on foot, né? Então, quando eu pergunto how, eu quero saber a manner, a maneira. Bom, aí nós temos o how much, né? Quando eu faço uma pergunta com esse question word how much, eu quero saber sobre a quantidade, ok? Então eu tô falando sobre a quantidade ou também eu uso how much para perguntar sobre price, que é o preço, né? Sobre a quantidade. Então olha só. How much coffee do you drink? Então, quanto café você bebe? Então, se alguém te perguntar, how much coffee do you drink? Você pode falar, I drink a lot of coffee, ou I drink little coffee, pouco café, ok? Nós também temos o how many, que a gente usa também para falar sobre quantidade, né? Tá, mas se eu uso how much para falar sobre quantidade e how many para falar sobre a quantidade, qual que é a diferença? Gente, how much a gente usa para perguntar coisas no singular. Então, por exemplo, quanto café, how much, basicamente how much significa quanto ou quanta. E how many significa quantos ou quantas. Então, por exemplo, se eu vou perguntar quanto café você bebe, eu falo how much coffee do you drink? Porque eu falo quanto café. Agora, se eu quero perguntar quantos amigos você tem, vou falar how many friends do you have? Então, lembra, how much é para singular, significa, a tradução dele vai ser quanto ou quanta. E how many é quantos ou quantas, ok? E aí um outro question word que eu uso é o how often. How often eu uso esse question word quando eu estou me referindo sobre a frequência. Então, quando eu quero saber a frequência que alguém faz alguma atividade, por exemplo, então eu uso how often, que significa com que frequência. Por exemplo, se eu quero perguntar com que frequência você vai ao cinema, eu pergunto how often do you go to the cinema? Né? Com que frequência? How often? E aí eu posso falar I always go to the cinema. Eu sempre vou, ou eu nunca vou, I never go. Eu dificilmente, raramente vou, I hardly ever go. Então, how often eu quero perguntar com que frequência você faz alguma atividade. Por exemplo, how often do you study English? Com que frequência você estuda inglês? Ok? Um outro question word é o how far. Quando eu faço essa pergunta com esse question word, eu quero perguntar, saber sobre a distância, né? Então a gente poderia traduzir ele assim, quão distante, né? Então, mais ou menos assim, how far does she live? Quão longe ela mora, né? Que no português a gente não fala exatamente assim, né? A gente fala assim, ela mora longe, né? Mas no inglês, a tradução ao pé da letra seria quão longe ela mora, né? How far does she live? Ela mora muito longe, então she lives very far from here, ok? Então, how far significa a distância, ok? Aí nós temos também o how long. How long, quando eu faço uma pergunta usando how long, eu quero saber sobre a duração, tá? Por exemplo, se eu quero perguntar assim, quanto tempo você leva para tomar banho, né? Então eu vou usar lá o how long. How long é a duração de que algo. Então eu quero que vocês prestem atenção nessa pergunta e vejam que ela é um pouco diferente da nossa língua, né? Porque olha essa pergunta, how long does it take you, desculpa, faltou um you ali. How long does it take you to take a shower?
Então, no inglês, eles pensam um pouco diferente da gente. Então, não é a gente que leva um tempo para fazer algo. É essa ação de fazer alguma coisa que tira do nosso tempo. Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, a gente traduziria como: quanto tempo isso tira de você? O ato de tomar banho tira do seu tempo. É mais ou menos isso, né? Então, how long does it take you to take a shower? E eu responderia: isso, se eu fosse falar ao pé da letra, né? Se eu fosse traduzir em português, eu falaria: isso tira 20 minutos do meu tempo. Então, eu responderia: it takes me 20 minutes, ok? Então, quando eu pergunto how long, eu quero saber sobre a duração. Por exemplo, how long does it take you to do your English homework? Quanto tempo, traduzindo como na nossa língua, quanto tempo você demora para fazer a sua tarefa de inglês, ok? Gente, uma outra coisa, quando a gente quer falar sobre a idade, quando a gente quer perguntar a age, idade, né, de alguém ou de alguma coisa, a gente pergunta how old, traduzindo ao pé da letra quão velho, né? Fica até um pouco estranho na nossa língua, mas é assim que se fala em inglês. Então, por exemplo, eu pergunto how old are you, tá? Cuidado que há aqui uma confusão muito grande em relação ao how many. Muitas vezes, quando as pessoas vão perguntar sobre a idade por alguém, ao invés de elas usarem o how old, elas usam how many. E how many não é para se referir à idade, gente. How many é para falar sobre a quantidade. E aí você fala assim: mas tudo bem, mas idade não é uma quantidade de anos? Então, assim, então na língua inglesa, a idade ele não é algo que pertence a gente. A gente está naquela idade, nós estamos. Por isso que a gente usa o verbo to be para se referir à idade, né? Vejam que aqui, se eu for responder essa pergunta, how old are you? Né? Quantos anos você tem? Ou ao pé da letra, quão velho você é? Eu vou falar I am 35 years old. Então, I am, né? Eu estou. Eu não uso o verbo have, eu tenho, né? Para me referir sobre idade, porque idade não é algo que eu tenho, não é um objeto que eu tenho, né? Eu estou naquela idade, ok? Ano que vem eu vou estar em outra idade, ok? Então vejam duas confusões que as pessoas fazem bastante em relação à idade. Primeiro que o question word para perguntar sobre idade é how old e não how many, tá? E outra coisa eu uso o verbo to be para me referir sobre a minha idade, né? I am, né? Eu estou com, né? E não uso o verbo have, eu tenho, ok? Bom, nós também temos o question words, que é o what kind, né? Quando eu faço uma pergunta usando what kind, eu estou me referindo sobre uma description, estou pedindo uma descrição. Por exemplo, what kind of music do you like? Que tipo de música você gosta, né? I like pop, rock, country music, ok? Então, what kind significa que tipo. Bom, nós temos uma última pergunta. Usamos o question word, how many, para nos referirmos a coisas contáveis, plural, e how much, para nos referirmos às coisas incontáveis, singular, verdadeiro ou falso. É verdadeiro, é isso mesmo. Então, a gente usa o how many para nos referirmos sobre coisas contáveis, ou seja, coisas que, se eu posso contar, é porque eu posso usar no plural, e eu uso o how much para me referir sobre coisas que são incontáveis, ou seja, coisas no singular. Então, por exemplo, se eu for perguntar quanto dinheiro você tem, como é que eu pergunto isso? Quanto dinheiro, né? Então, dinheiro é uma coisa que está no singular, uma palavra que a gente usa no singular, né? No inglês. Então, eu pergunto assim, how much money do you have? Então, eu falo, how much money do you have? Né? E se eu for perguntar, por exemplo, quantos livros você tem? Quantos livros? Vejam essa palavra livros. Então, eu falo, how many books do you have? Então, olha só, né? Quanto dinheiro você tem? Então, olha essa pergunta, né? Olha essa palavra aqui, money, tá no singular.
né? Eles falam assim, ah, incontável. O que é incontável? Aquilo que eu não posso usar plural. Então, essa palavra no inglês, money, dinheiro, eu não posso usar no plural. Eu posso usar no plural moedas, coins, eu posso usar a palavra dollars no plural, mas não exatamente essa palavra, money. Então, eu perguntaria, how much money do you have? Agora, quando eu falo quantos livros você tem, então veja que essa palavra está no plural. Então, eu falo, how many books do you have? Então, é verdadeiro, é isso mesmo. A gente usa how many para referir sobre coisas contáveis, que eu posso contar, ou seja, que eu posso colocar o S, né, que eu posso colocar no plural, e how many para falar sobre coisas incontáveis que eu não posso colocar no plural, ok? Pessoal, é isso por hoje, agradeço a atenção de vocês, vejo vocês na próxima aula, Agenda 11.